Você não sente que tem um marido ou uma esposa no seu casamento. Muitas vezes você olha para o seu cônjuge e vê um filho ou uma filha, alguém que você precisa cuidar e educar. E eu sei que muitas vezes você se sente sobrecarregado, você acha que está carregando o seu relacionamento nas costas e que isso acaba te cansando. Você tenta trazer o seu cônjuge para o centro do casamento, mas ele se mantém em silêncio, evita os conflitos e foge das conversas difíceis. Hoje eu quero te mostrar os sinais silenciosos que acabam destruindo os relacionamentos e que faz com que você se sinta mais sobrecarregada, sobrecarregado, que você olhe para o seu relacionamento e pense muitas vezes em desistir. Por isso, fique aqui até o final que você vai entender esses sinais. E se você não me conhece, eu sou a Thaís Ângelo, sou psicóloga e terapeuta de casais. O meu objetivo é ajudar casais em crise a restaurar a conexão nos seus casamentos, mesmo que pareça ter chegado ao fim. Se você está aqui nesse vídeo e você acredita que o casamento não é apenas um contrato descartável, mas sim uma aliança indissolúvel, já fica aqui comigo até o final desse vídeo, já compartilha, se inscreve no canal e se ao longo desse vídeo fizer sentido para você, eu já quero pedir para você dar um like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito para que essa mensagem chegue a mais famílias que ainda podem ser restauradas. Esse tema que nós vamos falar hoje sobre a imaturidade emocional dentro do casamento, eu sei que muitas vezes faz com que as pessoas olhem para o seu relacionamento e entendam que esse relacionamento não tem mais solução, que esse relacionamento não tem mais como se consertar, que já tentou conversar, já tentou expor, já tentou trazer para o cônjuge as suas insatisfações e esse cônjuge simplesmente continua fingindo que nada está acontecendo, continua fugindo das conversas difíceis e acaba se omitindo dentro do relacionamento. E eu sei que muitos casais, né, chegam com esse sentimento, muito marido, esposa, chegam com essa sensação de que estão cansados, esgotados e que o amor do casamento acabou. Só que o que eu quero trazer para vocês hoje nesse vídeo não é que o amor acabou. O amor, ele permanece lá. O amor não é algo que está baseado no sentimento. Ele está baseado na nossa decisão. Mas esse amor, ele vai ficando embaixo de muitos conflitos, de muitas brigas, de muito cansaço e de muita falta de direção nesse casamento. E é aí que vem essa sensação de cansaço, é aí que vem essa sensação de que você está lutando sozinho, de que você está fazendo, mas o seu cônjuge não está se mexendo, ele não está saindo do lugar. E tudo isso te traz esse sentimento, né, de estar fazendo e de estar se sentindo sozinho dentro do casamento. Mas a ideia hoje do vídeo é justamente te mostrar o outro lado do porquê que isso acontece. Por que que essa imaturidade dentro do casamento vai te trazer esse sentimento? Essa sensação de peso, essa sensação de estar lutando sozinho, de cansaço, e o porquê que isso acontece. Então, eu coloquei alguns pontos aqui para a gente conversar hoje, tá bom? E um dos primeiros pontos que eu quero que vocês que estão assistindo o vídeo entendam, tá? A imaturidade dentro do casamento, ela não é uma maldade. O seu cônjuge, ele não está agindo dessa forma porque ele é mau, porque ele quer que você sofra, porque ele quer que você viva um casamento infeliz. Muitas vezes essa imaturidade, ela é uma falta de base dentro da vida dele. Então, às vezes, essa mulher e esse homem não tiveram essa formação emocional nas suas vidas, e isso impacta diretamente dentro do relacionamento. E eu falo isso porque eu atendo casais todos os dias, e a maioria dos casais vem com essa queixa, de que já tentaram conversar, já tentaram expor para o cônjuge aquilo que irrita eles muitas vezes, aquilo que cansa eles, e o cônjuge permanece no mesmo lugar. Então, muitas vezes, é essa falta de formação emocional que faz com que a pessoa ela não tenha estrutura, ela não tenha base para lidar com esses conflitos. Então, vamos pensar aqui comigo. Imagina você
Você cresce em uma família onde não existe diálogo, não existe comunicação, onde os seus pais passaram a boa parte da sua infância sem ter conversas, sem sentar com você, sem te explicar o que é o sentimento, o que é o amor, o que é um casamento. Ou muitas vezes o cônjuge cresceu em uma família onde ele não viu a troca, né? Essa troca, esse diálogo entre o pai e a mãe. Então ele cresce justamente repetindo isso que ele viveu, que ele vivenciou ali no casamento dele. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes os casais eles se olham como dois inimigos, como se o outro fizesse as coisas para te provocar, para te magoar, para fazer você sofrer. Ah, ele faz isso porque ele não me ama, ele faz isso porque ele quer que eu sofra. Ele faz isso porque ele não se importa comigo. Ou ela faz isso porque ela não entende os meus sentimentos, ela não percebe o que eu sinto. Então, muitas pessoas veem isso como dois inimigos dentro da mesma casa. Só que vocês não são inimigos. O que acontece é essa dificuldade que a maioria de nós, tá? A maioria de nós, na nossa formação, na nossa base, ali na nossa infância, a gente não teve essa estrutura, muitas vezes, para lidar com os conflitos dentro do nosso casamento. Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês é isso, tá? Não veja o seu cônjuge como esse inimigo, essa pessoa que quer te ferir, mas uma pessoa que também tem as suas dificuldades, uma pessoa que também tem as suas limitações, assim como você. Tem coisas que você vai ter mais habilidades e tem coisas que você não vai ter essas habilidades. E o seu cônjuge, muitas vezes, vai te complementar nessas habilidades. Então, essa imaturidade, ela é o ponto central aqui que eu quero trazer para vocês. Que ela não esse ataque direto a você, mas é a forma como uma pessoa também vivenciou isso na vida dela. Então, o que acontece? O que gera dentro do relacionamento quando um dos cônjuges tem essa postura mais de se esquivar dos conflitos? Então, ele não tem essa postura de conversar, de ter uma comunicação, de resolver os problemas, de resolver as brigas ali que aconteceu dentro do casamento. O que gera aí dentro do relacionamento especificamente? Então, essa postura do cônjuge vai gerar uma omissão dentro do relacionamento. Então ela vai se tornar uma pessoa mais omissa, uma pessoa que vai ver as coisas acontecendo dentro do casamento, mas ela não vai se posicionar. Ela não vai colocar a postura dela diante dos problemas. Então ela vai se omitir. Ela vai fugir das conversas difíceis. Ela não vai entrar nesses conflitos. E ela vai dizer que está fazendo isso para manter a paz. Então, esse é o sinal mais gritante dentro do casamento, dessa postura mais imatura, né, do seu cônjuge, então da sua esposa ou do seu marido. Mas lembre-se que eu falei, né, essa imaturidade, ela muitas vezes é essa falta de base, essa falta de formação da pessoa. Então ela tem uma certa dificuldade. Então o que ela vai fazer? Ela vai criar essa barreira entre você e ela. Então ela vai ter essa tendência a se esquivar dos conflitos. Mas por que ela vai fazer isso? Porque ela não sabe como se posicionar dentro do casamento. Então ela não tem base para isso. Como que ela vai poder se posicionar dentro do casamento se ela nunca conseguiu fazer isso? E provavelmente, se ela tem essa postura no casamento, ela tem essa postura na vida dela como um todo. Então, ela é uma pessoa mais omissa, uma pessoa que tende a fugir das conversas, que tende a fugir dos conflitos em todas as áreas. Então, às vezes, no trabalho dela, ela é uma pessoa mais omissa, às vezes nas amizades, na família, com os amigos, né? Então, ela vai ser essa pessoa que tem essa postura. E ela só vai deslocar isso para o casamento. Então, para o relacionamento de vocês. E aí, é isso que gera dentro do casamento e que vai trazendo essa sensação, como eu falei no começo do vídeo, de que você está lutando sozinha. Sozinho, né, também. Porque imagina que você está sempre tentando trazer essa pessoa
para o centro do casamento, trazer ela, vamos conversar, vamos falar sobre o que está acontecendo, e a pessoa sempre dizendo que está tudo bem, que não tem problema, que na verdade é coisa da sua cabeça, deixa para lá, deixa que o tempo resolve isso, não vamos tocar nesse assunto agora, e você querendo resolver o problema. Só que eu preciso trazer um outro ponto aqui também. Muitos cônjuges que reclamam da omissão do seu marido ou da sua esposa, são essas mesmas pessoas que reclamam que mantêm esse ciclo dentro do casamento. Então, o que eles fazem? O cônjuge já tem uma postura mais passiva e mais omissa dentro do casamento. E aí, esse cônjuge que é mais ativo, que tem uma postura de mais posicionamento, ele começa a abraçar tudo dentro do casamento. Então, ele faz tudo, ele passa à frente de tudo, ele não tem essa postura também de escutar o cônjuge, porque ele já tem essa dificuldade, muitas vezes, de se posicionar, então essa pessoa não tem muito essa paciência para escutar, ela não tem essa paciência para entender o porquê que ele não consegue falar, o porquê que ele foge, porquê que ele é omisso, por quê? E ela acaba abraçando tudo. E é aí que vem essa sensação de sobrecarga. Eu sei que muitas vezes as pessoas trazem isso muito para as mulheres, né? Que as mulheres, elas acabam abraçando tudo e se sentem sobrecarregadas. Mas isso também acontece com os homens. Eu atendo muitos casais em que os homens também têm esse posicionamento, né? Também vêm com essa queixa, dizendo que muitas vezes eles têm que fazer e não vê a mulher se mexendo dentro do casamento, que percebem essa omissão também, né, do outro, da esposa dentro do relacionamento, e ele sente que está levando o casamento nas costas, que está sozinho. Mas é o que eu falei, né, acabei de trazer para vocês. Muitas vezes essa pessoa, ela tem uma postura mais dominante dentro do relacionamento. E aí ela não dá espaço para que esse cônjuge, que muitas vezes é mais introvertido, às vezes ele tem mais dificuldade de se posicionar, não dá esse espaço para que ele fale, para que ele apareça dentro do relacionamento. Então ele começa a, de fato, desaparecer dentro do casamento. E o outro domina, o outro faz. E aí quando esse cônjuge ele quer fazer ou ele quer colocar alguma opinião dele, ele não é escutado. Porque o outro está sempre achando que o que ele faz não é bom, que o que ele faz não pode ser levado em consideração. E aí, cada vez mais, essa pessoa vai se omitindo. E aí vem aquela questão, né? Às vezes a pessoa acha assim, mas eu me sinto pai e mãe do meu cônjuge. E de fato é, porque acaba virando uma postura mais materna e mais paterna. Porque você está sempre corrigindo o seu cônjuge, você está sempre humilhando ele muitas vezes. O que ele fala não é levado em consideração. Então, quanto mais um faz isso e o outro se mantém nessa posição de omissão, isso se torna um ciclo dentro do casamento. E se ninguém quebra esse ciclo, dificilmente vocês vão sair disso. É o que eu sempre trago para os casais. A gente precisa entender qual é o ciclo que esse casal está inserido. Qual é a dinâmica desse casal? Porque se a gente não entende qual é o ciclo que está fazendo com que os dois se mantenham nisso, vira essa mistura toda e eles não conseguem sair disso. Vira um padrão, isso se torna um padrão dentro do casamento e não consegue sair disso. Então precisa primeiramente entender, né? Porque é o que eu acabei de falar. O outro, quando ele tenta se colocar, ele tenta falar, aquele que é mais dominante muitas vezes não escuta, não leva em consideração e abraça tudo. E aí o que ele faz? Ele se omite mais. Então vira um ciclo. Um fala, o outro reage. Quando o outro reage, ele recua, porque ele entende que ele não vai ser ouvido. E aí o outro que começa a cobrar, né? O outro cobra mais e ele se afasta cada vez mais. Então percebe o ciclo? Não sei se ficou claro aqui. Um tenta falar, o outro reage. Quando o outro reage, esse que é mais dominante, esse que é mais omisso, ele vai recuar. Quando ele recua, que ele se silencia dentro do casamento, esse que é mais dominante começa a cobrar a postura dele. Mas como ele viu que quando ele se posiciona ele não é escutado, ele vai silenciar cada vez mais. E aí o outro vai ficar reclamando e vai ficar cobrando. Isso se torna um ciclo vicioso e vai voltar para aquele ponto, porque ele vai cobrar, aí o outro vai tentar falar e aí volta tudo novamente. Então percebe que é um ciclo que, se não é quebrado, vai permanecer. E é isso que leva, muitas vezes, o casamento de vocês
para esse ponto que eu estou falando, desse cansaço, né? Esse sentimento de que eu estou levando o meu casamento nas costas. Mas será que não é a sua postura também que faz com que o outro não saia dessa omissão? Que a sua postura de tomar a frente de tudo não faz com que o outro não seja escutado e não seja visto, e ele acaba se distanciando no relacionamento, ele acaba silenciando. Mas ele fala que é um silêncio que é uma paz. Ele traz como essa falsa paz, tá? Porque no entendimento dele, silenciar é melhor do que entrar em conflito. Só que o silêncio, ele está escondendo um problema. E quando você não trabalha esse problema, ele vai voltar pior. Então é o que eu acabei de falar, nomear para vocês esse ciclo. Então vai ficar pior. E qual é o preço dessa imaturidade? Qual é o preço, as consequências disso dentro do casamento, que eu vou falar aqui para vocês. Mas antes de nomear isso aqui, eu já quero pedir para que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve. Já compartilha esse vídeo com o seu cônjuge, com alguém que você gostaria que ouvisse sobre esse conteúdo, porque isso me ajuda demais a chegar a mais famílias, a mais casais e a levar essa mensagem de restauração para mais casamentos, tá bom? Então, qual é o preço dessa imaturidade? Qual é o preço dessa omissão? O que vai gerar ainda mais dentro do casamento? Um dos primeiros pontos que eu falei vai ser essa sensação de cansaço. Eu cansei do meu casamento, eu não quero mais lutar, não adianta, nada do que eu faça vai fazer ele mudar ou ela mudar. E começa esse sentimento, né, ruim dentro do relacionamento, esse sentimento de cansaço, de frustração. O próximo ponto é o ressentimento. Por quê? Todas as vezes que vocês entram nesse ciclo, vai gerar uma briga, vai gerar um conflito. Ainda que o outro tente fugir, vai gerar um desconforto. E aqui, muitas vezes, é que vem essa questão do ressentimento. Porque um vai guardar dentro dele o fato de não ser ouvido e o outro vai guardar dentro dele o fato de achar que aquela pessoa que é mais omissa não está se importando com o casamento. E aqui que vem os ressentimentos. Por quê? Eu te falei naquele dia, você não me ouviu. Eu falei para você tal coisa e você agiu completamente diferente, você agiu contrário daquilo que eu te pedi. E começam os problemas. E começam os ressentimentos. E todo casamento que é baseado em ressentimento, em questões mal resolvidas, vai chegar à crise. Vai chegar um momento em que não vai ter mais como sustentar este relacionamento dessa forma. Porque os ressentimentos, eles criam dentro do relacionamento um muro entre o casal. É como se fosse cada tijolinho que a pessoa vai colocando até formar um muro em que ninguém mais consegue se ver do outro lado. E não existe mais conversa, não existe mais comunicação, não existe mais troca, e começa esse silêncio, né, dentro do relacionamento, que é o que eu chamo de um divórcio silencioso, é um divórcio emocional silencioso. A pessoa vai se desconectando, vai se divorciando da outra, não no papel, mas de forma emocional. Ela começa dentro dela aí cada vez mais enterrando os sentimentos que ela tem pelo seu cônjuge, e ela sente de fato que existe um muro. E por que, novamente, que eu tô falando isso? Porque nos meus atendimentos eu escuto muito isso dos casais. Thaís, eu sinto como se tivesse um muro entre nós. Como se eu não conseguisse mais acessar o meu marido, como se eu não conseguisse mais acessar a minha esposa. E de fato não vai conseguir. Porque quando existe esse ressentimento, que a pessoa vai colocando esse tijolinho até criar esse muro, ela não permite mais que o outro acesse o coração dela. E a partir do momento que você não acessa mais o coração do seu cônjuge, que é onde começam os problemas de comunicação e de diálogo, começa o distanciamento. Começa essa desconexão. E é por isso que vocês têm essa sensação de que vocês estão casados, mas vocês estão completamente desconectados, porque vocês estão mesmo. Vocês não conseguem mais transpor, né, esse muro que vocês mesmos criaram dentro do casamento. Então, além desse ressentimento, começa essa sensação que eu falei de solidão, de como se eu estivesse casada, mas ao mesmo tempo eu não me sinto casado.
e a perda de admiração. Então eu começo a não admirar mais o meu marido ou a minha esposa. Eu perco a admiração. Por quê? A admiração, ela está muito ligada também ao desejo e ao diálogo. Se eu não tenho diálogo e comunicação no meu casamento, automaticamente isso vai se influenciar na intimidade. E se influencia na intimidade, isso também influencia na admiração. Porque você deixa de admirar aquela pessoa que está com você. Você passa a olhar para ela, como eu falei no início do vídeo, como se ela fosse o seu adversário. E é aí que começa também os problemas, né? Porque você vê ela como seu adversário, você já tem ressentimento, já se sente sozinho, tem essa sensação de solidão, e agora vem a perda de admiração. E é aí que muitos acham que o casamento está chegando ao fim, que não tem mais solução. Então esse silêncio, esse muro que cria, vai destruindo muitos casamentos. E ele destrói muito mais casamentos do que a própria traição. O próprio ato de trair, muitas vezes, ele vem dessa dinâmica. Essa dinâmica do casal vai empurrando para a traição. Não que isso daqui seja somente essa explicação. Não é só isso. Isso é uma das, né? E eu não estou trazendo aqui a justificativa. Isso não se justifica traição, mas se explica o que acontece. Porque antes de uma traição, existe toda uma dinâmica até que isso aconteça. Ninguém acorda, né, de manhã e fala, eu vou trair meu marido, vou trair minha esposa. Não é assim que funciona. As pessoas têm uma dinâmica e tem todo um processo até chegar a isso, né? Então, muitas vezes, esse silêncio dentro do relacionamento, essa falta de diálogo e esses ressentimentos vão se juntando até que chegue a um ponto de ruptura dentro do relacionamento, a um ponto em que um dos cônjuges acaba mesmo optando por isso. Porque a traição é uma escolha, né? A pessoa escolhe por isso. Então, é isso que eu estou trazendo para vocês. Essa dinâmica é o preço da imaturidade dentro do casamento. Da pessoa não olhar para aquilo que ela está fazendo e não buscar esse amadurecimento. E aí você fala, Thaís, tá bom, você trouxe aqui, né, o caminho, as consequências, mas como que a gente faz? Qual é o caminho para essa maturidade? E o caminho para a maturidade, existem alguns pontos que eu quero trazer aqui para vocês. Então, o primeiro deles, como que a gente entende que esse caminho é real, que dá para a gente amadurecer dentro do casamento? Primeiro é você reconhecer o ponto que trava o casamento de vocês. Então, como eu trouxe aqui desde o início, a dinâmica do casal. É entender não só a dinâmica de vocês juntos, mas vocês separados. Qual é o padrão de vocês individualmente? Porque muitas pessoas vão tentar colocar isso para debaixo do tapete. Elas não vão querer falar sobre, elas vão tentar colocar como se nada acontecesse. Eu sou assim e não dá para mudar. E não é dessa forma. Ou muitas vezes a pessoa está no casamento, mas ela nem sabe que ela tem esse tipo de comportamento. Às vezes é inconsciente, às vezes ela vai fazendo e só depois que a gente nomeia para essa pessoa que ela fala, nossa, eu nunca percebi que eu ajo dessa forma. Porque o cônjuge às vezes não consegue traduzir para o outro de uma forma que ele compreenda. Às vezes é com muita cobrança, às vezes é brigando, é humilhando, é falando coisas que o cônjuge não está querendo escutar. Então ele fecha mesmo os ouvidos e não vai escutar. Então quando você nomeia para ele que aquela forma dele viver dentro do casamento impacta diretamente, né, nos problemas que ele vive, na crise que está vivendo, a pessoa toma essa consciência, ela desperta. Então esse é um dos pontos, reconhecer qual é o ponto que trava o meu casamento, o ponto que está em mim, não é no relacionamento só, não é só a dinâmica como casal, mas o que está travando em mim, né? Então olhar de uma forma mais individual. E o outro ponto para esse caminho da maturidade é que o cônjuge mais dominante, ele vai ter que em algum momento abrir mão do seu ego. Abrir mão de estar certo, abrir mão desse controle. Então é deixar que esse cônjuge, que muitas vezes tem uma posição mais omissa, que ele apareça nesse casamento, que ele tome decisões, que ele esteja à frente das decisões, mesmo que no começo ele erre. Você vai ter que ser capaz de suportar isso, de suportar que o outro erre, de que o outro não vai fazer as coisas do jeito que você acha que é o correto. Você vai ter que
ter isso, de bancar muitas vezes essa escolha do seu cônjuge e permitir que ele faça dentro do casamento sem que você corrija. Porque não fica aquele sentimento materno, né, e paterno. Porque você não precisa corrigir, o seu cônjuge não está no seu casamento para ser corrigido. E por que eu falo isso? Porque o casamento, ele é um campo de amadurecimento humano. O nosso casamento, ele é este sacramento que nos amadurece. Assim como a crise não é o fim do seu casamento, essa crise pode ser, sim, uma visão de começo para que vocês possam melhorar. O seu casamento, ele é o campo de amadurecimento de vocês. É isso que precisa ficar claro aqui. Você não tem que corrigir o seu cônjuge. Você tem que estar com ele nessa parceria para ajudá-lo a amadurecer, ajudá-lo a ser melhor do que ele é, ajudá-lo nas suas limitações e fazer com que ele possa potencializar aquilo que ele tem de melhor. E não corrigi-lo como uma mãe corrige um filho, mas orientá-lo, ajudá-lo, ter essa complementariedade do homem e da mulher dentro do seu casamento. Então, aquilo que você é muito bom, você ajuda o seu cônjuge a se complementar, a melhorar isso nele e não a cobrar, tá? Então, o ponto que eu quero trazer para vocês aqui é o que vocês estão vivendo dentro do relacionamento de vocês, essa sensação que vocês têm de que o casamento acabou, isso não é real. Não é falta de amor, é uma falta de direção para vocês. É falta de vocês saberem aonde eu estou errando, aonde está travando no meu casamento e para onde eu preciso olhar, para onde eu preciso caminhar. Por isso que eu crio toda semana e trago aqui para vocês os vídeos falando sobre restauração de casamento, sobre diálogo, sobre a comunicação, sobre vocês dois terem essa intimidade. Vídeos que possam ajudar vocês a olhar principalmente para o casamento de vocês como sendo algo sagrado, como sendo o ponto central de amadurecimento na vida de vocês. É mostrar que o casamento não é o peso que o mundo prega para gente, que a cultura hoje prega para nós, que o casamento é um peso, que o casamento é uma prisão, mas sim que o casamento é fonte de maturidade um do outro e ajudar vocês nisso. Então, toda semana eu trago vídeos novos aqui para vocês, por isso que eu já quero pedir, se esse tema fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, se inscreve no canal e fica aqui comigo, porque toda semana eu trago vídeos para te ajudar na reconexão do seu casamento, na restauração do seu casamento. E eu tenho certeza que cada vídeo é um passo a mais para essa reconstrução. Então, fico com Deus e até o próximo vídeo.